Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Jandrei, que ele vai falar comigo quais são as novas funcionalidades dos controladores de acesso faciais que a gente tem agora com um novo firmware que foi lançado agora em junho. Jandrei, obrigado por ter vindo. Pode se apresentar para o nosso público aqui do YouTube. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Jandrei Funari, sou líder de desenvolvimento de produto no segmento de controle de acesso corporativo, que envolve aí os nossos controladores faciais. Estou aqui para falar um pouquinho das novidades para vocês do firmware que a gente está lançando no mercado agora, que tem um monte de funcionalidades interessantes que o mercado estava pedindo há bastante tempo. Isso aí, Jandrei. O controle de acesso facial hoje não tem mais volta, vamos botar assim, né? É uma tecnologia que está ali, acesso sem contatos, e é associado com vários controladores de acesso, com vários tipos de portões, portas, fechaduras. É um dispositivo coringa, né? Que ele é compatível com tudo isso. Associado a portas automáticas, você consegue ter o acesso tanto sem contato nenhum, trazendo maior segurança e agilidade também. E algumas funcionalidades novas chegaram aí para ajudar ainda com mais tecnologia e mais comunicação, né? Começando aqui pela função PIP, é o Picture in Picture. E o que é isso? Pois é, o pessoal tem bastante dúvida relacionado a essa questão do PIP. O que significa PIP? É Picture in Picture, ou seja, numa linguagem mais comum, é uma chamada humanizada, como a gente chama. Como se fosse uma chamada do WhatsApp, então eu consigo ver outra pessoa. Exatamente, então tinha uma demanda de mercado, principalmente, que as chamadas que eram realizadas ali através de SIP eram umas chamadas muito frias, porque eu só tinha a voz da pessoa, então não tinha nenhum tipo de interação. Com um PIP você consegue, no facial que está realizando a chamada, né, e tanto na outra ponta, também que está recebendo a chamada, transmitir a imagem da sua câmera ao outro. Então tem uma interação maior, eu consigo ver do outro lado, né, se é um porteiro, enfim, ou alguém de uma portaria remota que está realizando a chamada, e a pessoa também consegue me enxergar na tela já da chamada, e isso facilita um pouquinho a comunicação. Além de facilitar, traz mais segurança, né? Imagina, o seu visitante chega lá no seu condomínio ou na sua empresa à noite, né, num horário um pouco não tanto seguro, daí eu tenho lá aquela sensação de segurança que tem alguém já me observando para fazer a conversação e a liberação do acesso. Você que tem portaria remota, é uma função primordial, né? Uma função essencial para quem trabalha neste mercado aí. E falando, né, em comunicação também. Perfeito, então o Cipero vem, né, para dar mais capilaridade ainda, né, no tipo de conexão que eu posso fazer com dispositivos. Eu posso, por exemplo, ter o facial através do Cip comunicando com as nossas telas, né, de condominial, as TVIPs, então eu consigo ligar diretamente do facial ponto a ponto para essas telas, consigo integrar, por exemplo, com centrais, né, IP que tenham, sejam elas, né, as comuns de mercado ou específicas. A gente começou agora a também inserir nos nossos produtos o protocolo padrão de comunicação. Então a ideia é justamente ampliar a nossa capilaridade de ações e de integrações com produtos que usem também o mesmo protocolo de comunicação. E para complementar isso, mais uma funcionalidade que é o plano de descagem, né? Exatamente. O plano de descagem vem casado muito com o SIP, né? E o que eu faço no plano de descagem? O plano de descagem é como se fosse lá os favoritos que eu tenho. Eu consigo definir quais são os meus itens que estarão no plano de descagem, e isso facilita para o cliente lá na ponta, porque ele clica apenas um botão, né, e ele já faz esse direcionamento automático da chamada, como se fosse lá um favorito. Eu posso ter, por exemplo, num prédio onde eu tenha vários blocos, vários apartamentos, eu divido isso lá na minha tela, né, de uma maneira visual, bem clara, e quando chega alguém que precisa discar para o apartamento, ele vai clicar no botão da chamada, já vai ter lá a lista, ele clica na lista e já vai ser direcionado para aquele apartamento ou para aquele local onde ele precisa fazer aquele descarte sem necessidade de discar o número completamente. Mais uma facilidade, né? Mais uma novidade também, que você vê na tela do próprio facial, já clica lá no apartamento, você pode personalizar de acordo até com cores, né? Você pode alterar as cores das teclas, o nome dos apartamentos. Exatamente. Também, assim fica totalmente personalizado e muito mais fácil para o seu visitante chegar na hora de fazer uma chamada, tanto para condomínios quanto para empresas também. E uma dor muito grande que eu ouvia dos clientes é o volume, né? Acesso liberado, volume do acesso, né? Acesso negado, e às vezes de madrugada acaba incomodando um pouco o morador daquele apartamento que está próximo ao facial. Agora tem uma opção para isso, né? Tem uma opção, nós temos na verdade duas opções, né? A gente tem uma opção para a gente definir volumes individualmente, o que é acesso fica configurado para acesso e o que é SIP para SIP. Então eu posso ter, por exemplo, num ambiente onde eu quero ter o volume de acesso mais baixo, eu configuro somente o volume do acesso, e eu deixo as chamadas SIP com volume mais alto, até porque a chamada tem que ter uma qualidade melhor e obrigatoriamente eu preciso ter, né, um volume diferenciado para ela.
E além disso, eu tenho um modo que nós chamamos de modo não perturbe, que eu consigo configurar um horário específico para que eu tenha apenas a interação visual. Ou seja, eu configuro, por exemplo, das 18 até as 8 da manhã, eu não quero ter som, né, naquele ambiente, porque é um condomínio, é um prédio, ou tem uma área que tem um eco muito grande, e se ficar tendo o acesso, né, o volume de acesso muito alto, acaba incomodando os moradores. Então eu defino esse horário para que eu não tenha nenhum tipo de interação sonora. Então eu vou chegar na frente do facial, eu vou ser autorizado ou negado, enfim, mas somente com a visual na tela, eu não tenho som. Eu consigo pré-determinar os horários onde eu quero ter som ou não para fazer a parte do acesso naquele local. Tá? Bacana, sanando essa dor do cliente. E falar em acesso, em volume, em chamada picture-in-picture, tinha muitas dores do cliente que durante uma chamada, às vezes chegava um entregador no condomínio, estava chamando com o morador ou com a portaria remota, estava em chamada, chegava um morador ali e não conseguia fazer o acesso porque estava durante uma chamada. Com a novidade dos faciais, não tem mais isso agora, né? Não tem mais isso. A gente otimizou, né, a parte da chamada SIP, porque acontece exatamente o que você falou, né? Enquanto estava em chamada SIP, o equipamento não fazia autenticação. Então a pessoa tinha que esperar a chamada terminar para que ela pudesse acessar. Agora o que a gente implementou? Quando está em chamada SIP, se chegar um morador que já está cadastrado no dispositivo, ou seja, ele tem acesso liberado para entrar naquele horário, naquele local, ele vai passar, ele vai receber apenas um feedback visual na tela, então vai aparecer num quadradinho lá, o verdinho em volta do rosto daquela pessoa, naquele quadradinho, para sinalizar que ela pode entrar e ela vai entrar normalmente. Quando tiver o acesso negado, ele não vai dar nenhum tipo de feedback, mas ele não vai também atrapalhar a chamada, né, SIP e muito menos liberar a porta. Então, para quem está cadastrado, quando tem uma chamada SIP, o acesso está permitido normalmente, ele vai conseguir acessar, mesmo que esteja uma chamada acontecendo no momento que ele precisar entrar no ambiente. Bacana, mantendo o fluxo do condomínio ou o fluxo da empresa, né? Não para essa portaria. E nós temos mais uma novidade também, que é a função no modo online. O que é isso, né? Qual é esse feedback diferenciado que os faciais conseguem fazer agora? Perfeito. Então, o modo online, ela é uma funcionalidade focada na integração com os softwares de terceiros, de parceiros, e ela trabalha em conjunto com o facial, né? Então, o facial faz a autenticação e esse software ajuda ali na liberação ou não do acesso. O que nós tínhamos anteriormente? Nós tínhamos anteriormente uma função que ele permitia um feedback, né, visual e sonoro personalizado, mas ele era para todos os cadastrados no facial. Agora a gente individualizou. Então, ou seja, eu tenho um feedback individualizado, tanto sonoro quanto visual, para cada usuário, se assim desejar implementar. Então, eu posso estar num prédio comercial, pode estar em algum local, onde eu quero direcionar a pessoa para o segundo andar, por exemplo. Ele vai receber um feedback direcionando ele para o segundo andar. Então, totalmente bem-vindo, por exemplo, bem-vindo, Márcio, por favor, dirija-se ao segundo andar. Eu posso fazer isso com uma mensagem de aniversário, posso fazer diferentes situações com feedbacks individualizados para cada um. Bacana, bacana. E nós temos também novidades, né? Essas e muitas outras novidades também no facial. A interface web dele mudou, né? Ficou muito mais amigável e fácil, intuitiva de programar também. E voltando indo para os faciais que tem aplicação Android, o que tu tem a falar desses faciais também, das famílias 7000, 8000 e 9000, né? Isso. Que tem a aplicação do Android. Isso, a aplicação do Android a gente tem, né, uma visão que o nosso integrador ou até mesmo as empresas parceiras que queiram utilizar o facial, elas precisam de capilaridade para poder desenvolver. Porque existem muitos cenários onde nós temos necessidades específicas daquele cenário. E o produto padrão, muitas vezes, ele não atende essas necessidades. E aí você precisa customizar, às vezes demora muito tempo, porque você tem muita coisa para fazer na fila, o cliente tem pressa, né, para receber, e o facial Android ele vem justamente para facilitar. Por quê? Ele permite que o nosso integrador ou que um parceiro desenvolva uma aplicação Android atendendo à necessidade específica do cliente dele. Então ele vai desenvolver aquilo que o cliente precisa, utilizando o que o nosso produto tem a oferecer, né? Então, a eficiência no controle de acesso, gestão de zona de tempo, por exemplo, tudo aquilo que eu posso fazer no controle de acesso e ainda assim implementar funcionalidades no aplicativo que sejam da necessidade do cenário do cliente. Então ele ganha amplitude para fazer o que for necessário e atender os mais diversos projetos que precisem de customização. Então é uma vantagem, né, competitiva num mercado onde o diferencial é, às vezes, aquilo que você customiza para o cliente. É a personalização, né? Exatamente. E o que é legal é que continua utilizando a mesma tecnologia de reconhecimento facial, o algoritmo, né? Que tem o anti-fake,
toda a tecnologia embarcada no facial associada ao sistema Android. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer aqui, Jandrei, muito obrigado. E você quer saber mais sobre as funcionalidades, quer saber como configura, fique ligado aqui no nosso canal do YouTube e não se esqueça, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no @souparceirointelbras. Muito obrigado e até a próxima!